Olá, sejam bem-vindos ao canal Balaio do Balacobaco. Eu sou Jaqueline Costa e estou aqui com ele, Dani Ferreira Leão, do Oi. Papa Poeira. Dani, me conta um pouquinho aí de você. Eu sei que você é publicitário Sim, e tem a Playmobil. sim. A Primavera é uma agência de publicidade que nasceu no Espírito Santo, em Vila Velha, e depois veio Uhum. para o Rio de Janeiro. É uma história longa, beça, Vamos marcar então um outro dia para para você explicar isso. falar sobre publicidade, marketing, talvez um outro momento. Eu acho que agora é o momento da gente contar o quê? Jornada pessoal. E vamos conhecer um pouquinho da história do Dani. Bom, vamos lá. Fui convidado gentilmente pela Jaque para contar um pouco do que aconteceu nos últimos dias. Para quem não sabe, e vão descobrir agora, eu fiz uma jornada de 40 dias, atravessando do Rio de Janeiro a Minas Gerais, pelas montanhas, começando pelo Parque Nacional de Itatiaia e chegando até no final dessa jornada ao Vale do Matutu e depois Nossa, e que de- aventura. depois fui para Passa Quatro. Bom, só que essa jornada ela não começa de uma forma simples, né? Ela começa dentro de mim primeiro, porque faz parte do Dami que sai do Rio de Janeiro em busca dessa aventura, tentando encontrar esse outro Dami que vai estar dentro das florestas, dentro da mata e naquelas condições. Então, é uma jornada pessoal, é uma jornada de busca pessoal, e isso começa em janeiro desse ano. Em janeiro desse ano, eu acordei sentindo um chamado das montanhas, que eu chamo. E o que, que era isso? Isso era um sentimento muito profundo, muito grande, um incômodo que me dizia que a minha vida precisava de um pouco mais de sentido, de que as coisas que eu estava fazendo precisavam ser ajustadas. Ou seja, é um incômodo que a gente sente naturalmente na vida de estar estacionado no mesmo lugar. A gente sente isso naturalmente. Tenho certeza que qualquer um de vocês que está assistindo, em algum momento se pergunta o que, que eu estou fazendo Qual é a aqui. minha existência? O que, que eu tenho que fazer nesse mundo, nesse planeta, né? Qual é o meu propósito? O que, que eu preciso melhorar para mim, né? E quando melhora para mim, melhora para o outro. Bom, tinha esse incômodo em janeiro, eu senti, acordei dessa forma, aí falei com a Raquel, com minha namorada. Eu falei, vou para as montanhas de Minas. Aí ela, do nada, Não, assim, não, não, eu não quero te interromper, mas calma aí. Você foi sozinho? eu fui sozinha. Porque era importante ir sozinho. E aí, o que foi interessante, quando eu falei que ia sozinho, uma galera que se voluntariou para ir junto. Não, vamos todo mundo junto, vamos de rolê. Eu falei, não, gente. É um Essa, momento seu, essa né? jornada é a minha jornada pessoal. Bom, aí a partir de janeiro eu comecei a me organizar. Comecei a me organizar para fazer essa jornada e pensei, pô, olha só como é que começa o processo de transformação. Eu tenho 1,75 m, estava pesando 105 quilos. 105 quilos. Então, de onde vem isso? Vem de um sedentarismo, vem de uma rotina de trabalho exaustiva. E quando a gente para refletir, e a minha maior reflexão foi, cara, eu não vou morrer perseguindo dinheiro. Não faz sentido. Posso ter a empresa que for, o negócio que for, o empreendimento que for, eu não vou morrer perseguindo dinheiro. Porque a vida é curta demais para a gente perder tempo Você com estava isso. buscando valores maiores, né, do que propriamente o dinheiro. De uma forma muito simplista, eu estava buscando viver. Porque eu não consigo acreditar que a gente tem que morrer de tanto trabalho nessa vida. E isso seja alguém que esteja trabalhando numa equipe junto comigo, ou eu mesmo. Não foi para isso que a Playmobil, inclusive, foi criada. Não tem esse propósito. A gente não percebe o mundo com essa visão selvagem do capitalismo, de fato. Então, isso já estava me incomodando muito tempo mesmo, Jaque. Então, eu estava desde 2010 sem tirar férias, sem parar de trabalho, abre empresa, fecha empresa, vai para um lado, vai para o outro, e numa correria insana, perseguindo dinheiro. E não é perseguindo prosperidade, não, é perseguindo dinheiro para o dia a dia mesmo. Né? Pagar os boletos da empresa, pagar os boletos pessoais, pagar, viver. Viver Né? para pagar, né? Viver para pagar. Então isso não estava legal mais para a minha vida. E aí eu precisava repensar
um pouco da minha existência. Você está se identificando? Já começa para passar os seus comentários aqui embaixo para a gente saber qual é o seu posicionamento. Então assim, eu acho, né, que eu vou encontrar, nesse vídeo nós vamos encontrar pelo menos uns 50 dummies aqui. Aí, aquilo estava me incomodando de uma forma absurda. E eu falei, bom, primeiro eu preciso cuidar da minha saúde. Aí eu, ainda embolado nessa confusão de trabalho, de rotina e tudo mais, falei, não, eu tenho que perder peso. E aí não comprava o tênis para correr. E não fazia isso, e não fazia aquilo. Ou seja, na verdade. Você estava sempre em segundo plano, na realidade. Né? Então, em segundo plano, terceiro e quarto, mas aí quando para pensar, é só autossabotagem mesmo. É só autossabotagem. Porque criamos as metas que são impossíveis, né? De serem conquistadas no dia a dia. Você diz, eu vou acordar às 5h30 da manhã, vou tomar um banho gelado, eu vou correr. Você não vai fazer isso, você vai fazer o que é possível. Só faz. Eu vou acordar, vou fazer o que é possível, mas hoje, em algum momento desse dia, eu preciso cuidar da minha saúde. Fazer alguma coisa por mim. Preciso encaixar. Eu não preciso criar um cronograma que todo dia, tal hora, tal. Para quem consegue, é maravilhoso. Mas para quem tem muitas atividades e às vezes essas atividades se atropelam, você não consegue fazer isso. Mas o que eu digo é faça, sabe? Não vai fazer 5h30 da manhã. Faz quando der, mas faz. Só que eu não consegui. Aí vamos lá, voltando para a história. Não consegui. Não consegui durante 6 meses parar para cuidar da minha saúde. Até que eu cheguei num momento que eu falei, cara, eu vou. E quando eu botei na cabeça de fato que eu iria, e quando alguém me disse assim, não, cara, mas isso é loucura, eu fui criando empecilhos para viajar. Inconscientemente, eu estava criando empecilhos. Foi medo? Medo, claro, muito, muito medo. Então, tem um vídeo que eu publiquei que eu falo sobre isso. A gente tem, não é medo de ir pro impossível, pro desafio, ou pro imaginário, ou para qualquer lugar que seja. A gente tem medo de deixar. A gente morre. É muito agarrado com as coisas, né? A gente morre de medo de deixar. Que essa foi uma das reflexões que eu fiz lá na montanha. Que quando eu me vi diante de um perigo, que daqui a pouco a gente depois entra no tema, para não se alongar, quando eu estive muito perto de morrer, né, lá na montanha, Que inclusive, gente, depois dá uma passadinha lá no Papa Poeira, que todos esses vídeos, essas aventuras dele vão estar lá, tá? Não deixa de dar uma passadinha lá para dar uma olhada. E aí, eu quando fiz a travessia, já cheguei em Minas e tal, eu veio uma reflexão muito forte junto com essa coisa do medo de deixar. E quando aconteceu esse episódio na trilha, eu falei assim, por que eu tô com medo? Porque eu fiquei realmente apavorado. Aconteceu uma coisa que me deixou muito apavorado. E aí eu falei assim, cara, de onde vem o medo? E aí eu precisei pesquisar dentro de mim qual era a raiz desse medo. Eu estava sozinho, comigo, com o espelho, o meu espelho ali na floresta. E precisava perguntar qual é a origem desse medo. Foi quando eu entendi que nós somos escravos das nossas conveniências. E o que significa isso na prática, no dia a dia? A gente tem tudo hoje dentro de uma conveniência. A pessoa que está aqui do outro lado assistindo a gente nesse momento, ela está com o celular na mão, talvez. Uma zona de conforto. Deitada na sua cama. Se você estiver deitadinho aí, ó, já fala, estou deitado. A pessoa já está deitada ali, numa zona de conforto, tranquilo, no seu ambiente totalmente seguro, dentro de uma conveniência. Se essa pessoa sentir fome, ele vai fechar o canal do YouTube aqui agora. Ele vai abrir o canal do delivery, o aplicativo de delivery favorito dele, vai pedir comida e assim a vida vai caminhando dentro das conveniências. Quando eu cheguei do outro lado, e quando eu estava em Passa Quatro, eu parei numa banquinha de hortifruti. E aí tinha uma moça vendendo água de coco. E eu pedi uma água de coco. A água de coco veio para mim gelada, com canudinho cortado. E aí esse pensamento de que nós somos escravos das nossas conveniências, ele ficou mais forte, porque, caraca, é muito fácil. Eu lembro da minha infância.
Eu lembro da minha infância que se eu quisesse tomar uma água de coco, eu tinha que subir no coqueiro. Pô, tinha que subir no coqueiro. Tinha que subir no coqueiro, eu tinha que ralar meu peito no coqueiro. E isso construiu essa pessoa que está aqui hoje. Então, tá fácil demais. Eu quero entender um pouco a sua cabeça. Eu sei que é um pouquinho difícil, mas eu quero entender um pouco, até para você sair do Rio de Janeiro e ir até Minas a pé, eu preciso entender a sua cabeça. Vou até beber uma água. Você fez isso o quê? Para poder você desapegar? Porque, de fato, nós somos apegados, criamos raízes, né? Gostamos muito do conforto. Foi para desapego ou por uma questão espiritual, você querer se entender melhor ou buscar um ser superior? Enfim, dependendo aí do teu modo de pensar. O desapegar já é espiritual, né? Eu não consigo perceber essas duas questões caminhando separadas. Eu acho que o próprio desapego, ele é de fato um ato espiritual, um ato de fé, um ato de você se lançar em busca de algo maior do que você ter algo, ter coisas, ter um emaranhado de prisões que a gente acaba criando. Por isso, a gente voltando no assunto, é o medo de ir, o medo de deixar. A gente tem medo de deixar esse conforto, que é maravilhoso, com certeza. Eu adoro chegar em casa, tem um vídeo, eu adoro, é delicioso. Mas eu não posso me resumir a isso. Na minha existência. Uma vez eu, numa viagem, fazendo um pequeno adendo aqui, fazendo uma viagem, o motorista do BlaBlaCar me perguntou assim, cara, você acredita em Deus? Eu falei, cara, eu preciso conversar do teu ponto de vista, que é o ponto de vista da tua fé. E aí, a tua fé, ela diz que existe um Deus que algum dia, depois de deixarmos essa terra, a gente vai prestar contas para ele. É isso mesmo. Eu falei, pois bem, sabe o que eu quero dizer para esse Deus? Se algum dia eu tiver a sorte de estar diante dele, é muito obrigado. Porque, veja bem, essa entidade cósmica cria esse planeta que é maravilhoso. Né? E o Papa Poeira sobre isso. Cria esse planeta maravilhoso, com pessoas maravilhosas. Eu gosto de gente. E tem muita gente boa nesse Tem mundo. muita gente boa, tem muita gente boa. Gente boa. E aí, às vezes você está aí do outro lado e você está desacreditado. Não, o mundo é mau, o mundo é isso. Cara, não. O mundo tá cheio de gente boa e eu posso provar. E provo mesmo. Vai no canal. Eu fui acolhido, eu fui recebido com amor, com carinho, fui alimentado. Mas por quê? Porque eu fui de coração aberto para essa jornada. Então, quando a gente fala do desapego, e do desapego ser uma coisa espiritual, você está desapegando, inclusive, de diversos atributos da tua personalidade, que são vaidades, egos e tantas outras coisas que você carrega numa mochila que você não precisa carregar. Que fica pesada e dói e não para de doer. Então, quando eu cheguei em Minas Gerais, eu até me arrepio. Cara, eu só recebi amor. Eu só recebi amor porque eu estava disposto a carregar e levar amor para todo mundo. Cara, quando eu chego no final da trilha, quando eu chego no final da jornada, eu estava sem ver pessoas há uns 3, 4 dias já. E aí, quando eu chego do outro lado, a 300 metros do último abrigo, e aparecem 2 fotógrafos, né, e olham para mim tentando pegar um pouco de água de um córregozinho praticamente passando na beira da trilha e fala para mim, amigo, não bebe daí não, porque isso é rejeito do abrigo. E puxa um isotônico, gelado a mochila e fala, toma aqui, bebe daqui. Vai dizer para mim que não tem gente bacana nesse mundo, gente. Tem e aí, boa. Se tornaram grandes amigos, André, Leandro, estiverem vendo, poxa, vocês são pessoas maravilhosas. E aí depois André vai me procura em Passa Quatro, a gente dá mais um rolezão, vai pelas cachoeiras de Passa Quatro. Então, assim, e aí você é o Bauman, se eu não me engano, e depois pesquisa se eu estiver falando besteira, que fala sobre as relações líquidas, né, em tempos de internet.
E eu não estou interessado nisso. Eu não estou interessado em transformar as pessoas. É até uma fala da Raquel. A Raquel fala muito isso, que é transformar as pessoas em coadjuvantes na minha vida. As pessoas são protagonistas na minha vida e precisam fazer sentido, precisam estar ali de fato. E aí todas essas pessoas, embora às vezes efêmeras, você encontra uma pessoa no boteco, vai de coração aberto, bate um papo com ela. E aí, só que você tem que sair desse lugar que você tá, que você não quer largar de jeito nenhum. Quebrar barreiras e enfrentar a vida, né? Se quebrar todo, se destruir todinho, se remontar quantas vezes for necessária. Porque é sobre isso a vida, cara. Você não tem razão de nada, você não sabe de nada, você só vai descobrir, você vai dando passos. E isso era uma coisa que acontecia. Quando a mochila estava pesada demais, e eu estava todo envergado com os bastões, aquela coisa ali me quebrando, eu só dizia assim, mais um passo, mais um passo. Eu não queria dar 10 passos, eu não queria andar 100 metros, Era só mais um. Era só mais um. Eu preciso de dar um passo. E assim, voltando para o ponto do medo de largar para o medo de ir. Foi tudo o que aconteceu comigo até o ponto de eu, de fato, botar a mochila nas costas e falar, agora eu vou. Aí fiquei numa locação lá em Penedo, de pessoas incríveis também. E era para eu fazer o reconhecimento. Eu ia sair de Penedo, aí ia para o Parque Nacional de Itatiaia, na parte baixa, fazia o reconhecimento, pegava informação com o pessoal do parque, e informações sobre a trilha, condições e tudo mais. Ok, não fiz isso. Fiquei 4 dias em Penedo. Ou seja, o medo o tempo todo me bloqueando, me impedindo de avançar, me impedindo de ir na direção. E quando eu comecei a tomar consciência disso, eu falei, tá, mas eu estou avançando. Atrasei, tudo bem, mas no fim das contas, eu estou avançando. E aí me jogou num outro momento. Como eu tinha tirado esse, aí como eu realmente tinha tirado esse tempo para mim, eu falei assim, eu não tenho hora mais. Eu parava de olhar o relógio, parava de olhar a hora. Que foi nesse momento, então, que você, não, agora vai. Agora vai, eu meio que rompi mesmo, de fato. Eu falei, não tem problema o relógio, é o momento, é o fluxo. Eu vou quando meu corpo quiser ir, eu vou quando meu coração chamar, eu tô aqui nesse momento. Aí fiquei em Penedo, aí falei, vou fazer o circuito das cachoeiras de Penedo, maravilhoso. Aí dei uma volta por Penedo, subi as cachoeiras, andei ali uns 10 quilômetros, que era exatamente para fazer esse teste. Deixa eu ver como é que tá a saúde, deixa eu ver se o coração aguenta. Só que uma coisa é você fazer uma caminhada de 10, 12 quilômetros com o corpo levinho, sem mochila, sem peso. Aí no outro dia, conversei com o dono de um barzinho, Celino, o Celino maravilhoso, que ele é um mineiro que mora em Penedo, mas ele mora ali há muitos anos e trabalhou muito tempo no campo, no arado, tem experiência de roça, tem experiência de mato, ou seja, aquele velho sábio, né? Que a gente dá a benção. E aí foi o seguinte, parei no bar do Celino, pedi uma cervejinha e comecei a bater papo com ele. E com muita história boa, tenho certeza. Pô, cara! Que essas pessoas têm uma história boa para contar, né? E aí, o que ficava na minha cabeça? Por que eu vou embora se o papo aqui tá bom? Mais um motivo para ficar. Então era isso. Então eu falei, cara, é sobre pessoas também, não é sobre eu ficar dentro do mato. E às vezes quando eu recebia no WhatsApp, no mensageiro ali, pô, e aí, quando é que você vai pro mato? Você já não tá no mato? Você não sei o que. Aí foi o momento que eu falei, cara, calma aí, não é só sobre estar dentro do mato. Eu tô numa jornada e nessa jornada eu vou descobrindo elementos no caminho. Não é lá dentro da mata só, é aqui também. Então eu tinha um Celino ali conversando comigo, dizendo: olha, cuidado, que você pode encontrar os queixadas. Os queixadas eles são meio perigosos, eles atacam, mas se você for uma pessoa tranquila, você não desafiar, você não confrontar, você tentar passar tranquilo, vai dar tudo certo, na paz de Deus, ele trazendo a fé dele para poder também agregar na minha jornada.
E aí eu sendo muito grato a ele o tempo todo. E ele falando da vida dele, ele cozinhando, ele também é um cozinheiro, é um chefe de mão cheia. Então, assim, foram momentos agradáveis. Então, o que que eu pensei? Eu estou num momento bom. Por que que eu tenho que sair? E aí vem a outra lição. Se eu, na minha vida, no meu dia a dia, às vezes eu não tenho oportunidade de ter esse momento bom, tranquilo, só meu, encontrar uma pessoa que seja um amigo de longa data ou um estranho, para que vai se tornar meu amigo se eu der uma atenção para ele, se ele me ouvir, se eu ouvi-lo, se a gente fizer uma troca sincera. Então, eu estava ali totalmente presente naquele momento, junto com o Celino, conversando com ele, ouvindo os ensinamentos dele. Bom, e aí sim, no dia seguinte, me equipei, de fato, e fui fazer o reconhecimento na parte baixa do parque. E aí encontrei, fiz amizade com um fotógrafo que estava lá na parte do Maromba, ali em Itatiaia. E aí, conversa vai, conversa vem, ele tem umas fotos, fiz umas fotos maravilhosas minhas também, e aí peguei carona com ele, voltamos para Penedo juntos, almoçamos juntos, tomamos uma cervejinha juntos, ficamos amigos. Outro viajante estava na estrada, foi para o norte de Minas, rodou Minas todo, só que ele estava de carro, estava fazendo diferente, e foi para o norte de Minas. Então, assim, você vai encontrando essas pessoas no meio da rua, vai conversando com essas pessoas, vai Troca de experiência, de troca de energia. experiência, de energia, sabe? E vendo que o que você está fazendo, na verdade, não é loucura nenhuma. Você está se reconectando com o seu e está se reconectando com a sua essência. Isso eu trago da adolescência. Então, esse espírito livre ele sempre esteve aqui, só que de um tempo para cá eu me sabotava. Eu abandonei esse Dami, que adora a vida, que adora a natureza, que adora estar com o máximo de pessoas e nas mais diferentes camadas, formas, expressões, Situações. situações de gente, porque é disso que a gente se alimenta na vida. Então, beleza. Saí dali de Penedo, fiz o reconhecimento pela parte baixa de Itatiaia, e aí no dia seguinte, de fato, peguei a mochila, botei nas costas e falei, agora vamos Começou a embora, subir. vamos embora. E aí comecei. Só que aí existem os erros no caminho. E eu cometi uma sucessão de erros, e eu acho isso maravilhoso, né? Porque imagina, o que que eu aprenderia se eu não cometesse esses erros no caminho? Mas no caso, você está dizendo que cometeu vários erros. Você chegou a fazer um planejamento para poder fazer essa travessia? Já que eu tentei emagrecer para estar um pouquinho mais leve para subir, porque você está ali a mais de 2.000 metros de altitude, né, no Parque Nacional de Itatiaia. A intenção era chegar até o Pico das Agulhas Negras. Eu mudei o percurso, já explico por quê. Então, equipamento, me planejei para 40 dias de mata, de ficar lá dentro 40 dias. Isso me trouxe um excesso de peso na mochila, ou seja, houve um planejamento, mas esse planejamento Não adequado, né? não, ele teve diversas falhas que eu tive que ajustar no percurso, é isso que eu estou dizendo. E o que é bom, porque se você se engessa também num planejamento, você está fadado a fracassar junto com o teu plano perfeito. Uhum. Então, eu tinha um plano. O meu plano continha falhas, como qualquer plano pode conter. E aí, qual era a minha capacidade de ajustar aquilo ali de acordo com o momento, com a situação e com as condições que eu tinha? Então, por exemplo, eu estava com 45 quilos mais ou menos na mochila. Desses 45, 15 era comida. Por quê? Eu tinha planejado 500 gramas por dia de comida para ficar 30 dias no mato. Beleza. Só que aquilo ali estava um peso excessivo para mim. Pela falta de preparo e porque é pesado de fato. Né? E aí comecei a caminhada. Primeiro erro, que aí não foi a mochila estava ok para o que se tinha, para 30 dias. Para o objetivo, a mochila estava ok.
Só que ao longo eu fui percebendo que ela precisava ter diminuído. Beleza. Primeiro erro, comecei a trilha às 2 horas da tarde. Anota isso aí. Nunca façam isso. Comecei a trilha às 2 da tarde. Olhei o mapa, não olhei com profundidade. E sendo muito sincero, eu meio que me lancei mesmo. Foi o seguinte, eu não vou pegar isso aqui e vou olhar a fundo. É a trilha que vai me dizer. Isso fazia parte da minha Que experiência. coragem! Isso fazia parte da minha experiência. Eu falei assim, eu não vou ficar me lançando no Google. Não faça isso, é perigoso. Não faça. Você vai fazer uma trilha, vai com guia. Existem guias credenciados pelo ICMBio. Vai com guia, não faz do jeito que eu fiz, tá? Isso não é recomendado, né? Até porque ele foi sozinho. Sozinho. As pessoas no e parque. sem nenhuma orientação. Então, gente, cuidado, porque a trilha é perigosa. É perigoso. Só que isso fazia parte de uma coisa maior do que muito maior para mim, né? E aí, bom, comecei às 2 da tarde na trilha. Consequentemente, depois de um período, eu ia começar a encarar a trilha à noite. Bom, o que não foi um erro que eu deveria ter me atentado era para as condições dos aquíferos do parque. Eu passei muitos períodos de seca. Eu tive o que eu chamo de pane seca. Deu realmente delirar de sede, porque, vamos lá, eu entrei 2 e pouca da tarde no parque. E aí eu queria reduzir o peso da mochila. Eu estava com 2 galões, né, 2 cantis, cada um de 1,5 litros. E aí, para carregar menos peso, eu só enchi um cantil na largada. Eu só fui encontrar o outro ponto de água bem mais distante, só que eu estava com muita sede. Você tem ali um conjunto de fatores, que é a falta de preparo, né? Você está com falta de preparo físico, né? Por mais que eu estivesse consumindo suplementação, não tem condicionamento suficiente. Não tem condicionamento suficiente. E ainda assim, aí vamos lá. Aí eu não conseguia encontrar um aquífero. E aí eu já comecei a desidratar muito rápido. E aí cheguei na frente, encontrei o segundo ponto de água. Eu cometi esse mesmo erro 3 vezes. 3 vezes. E aí, pode dizer aí, ó, hashtag burro. Não tem problema. Porque é isso. Mas você erra calculando, que é o seguinte, menos peso. Porque como eu estava completamente despreparado, aquilo estava muito pesado nas minhas costas. Vamos lá, voltando um pouquinho aqui. Quando eu botei o pé na trilha, os 300 primeiros metros, o que veio de pensamento intrusivo na minha cabeça imagina. Não estava no gibi. Imagina. E que faz pesar ainda mais do que você já está carregando. Por que você está fazendo isso? Para que você está... Por que você quer provar? Volta, está perto ainda, dá tempo, para de bobeira. Sabe? Ou seja, uma remessa de pensamentos intrusivos e que vão acompanhando ao longo da jornada. E aí que entra a tua transformação. Porque é você com você mesmo. Você com a sua cabeça. É o momento que você vai ter para realmente se encontrar e combater todos os seus maus pensamentos. Exatamente. Né? É você contra você mesmo o tempo todo. E na vida é isso. É a gente contra a gente na maioria das vezes. Entendeu? A gente às vezes transfere para o outro, mas é só a gente. É a gente contra a gente mesmo o tempo todo. E aí, primeiro quilômetro vencido. Com sede. Aí foi anoitecendo. Achei uma fonte. A última fonte que eu achei já estava no escuro. Eu já tinha andado pelo menos 10 quilômetros. 10 quilômetros você estava fazendo mais ou menos quanto tempo? Então, eu saí da 2 horas. 2 horas. Era mais ou menos 10 e pouca da noite. 8 horas. 10 e pouca da noite. Eu cheguei no abrigo, no Macieiras. Eu cheguei no Macieiras 10 horas depois. 10 horas depois. E foram 14 quilômetros. Mas foi no primeiro dia. Por quê? Eu não me atentei que havia um abrigo no meio. Acho que com 5, 6 quilômetros havia um abrigo no meio. Eu acabei me perdendo dele, passei batido e fui... E aí quando eu fui olhar no GPS... Eu tinha passado, não valia a pena voltar. Ele acendeu lá atrás, tipo 2, 3 quilômetros. Aí não dava mais para voltar. Eu falei, cara, para frente. Bom, cheguei no abrigo Macieiras.
Montei o acampamento dentro do abrigo, para ficar um pouco mais protegido. Para vocês entenderem, quando eu falo de abrigo, é uma ruína, tá? É uma ruína com tábuas quebradas, tábuas velhas. São abrigos que antigos caçadores, antigos mateiros, trilheiros passeavam naquelas áreas ali. E aí fica ali como uma ruína, mas as pessoas usam como ponto de apoio. Aí montei a barraca dentro. Mas tem alguma administração lá ou não? Sim, tá tudo sob a administração do ICMBio. Ah, tá. Não, digo assim, tem algum polo em todos esses pontos de parada ou não? Não, não. Tá lá, no Ah, mato. tá lá no meio do mato. Quando você assistiu o vídeo depois, quando eu chego no abrigo, parece um daqueles filmes de terror, que tem uma cabana no meio do mato, Abandonada. abandonada, e você fala assim, o Jason vai estar aqui dentro? O Jason vai estar aqui me Me esperando. aguardando. Ele vai estar ali, entende? Aí você entra, você vê teia de aranha, inscrições nas tábuas, tem de Sem tudo. energia elétrica, Você não tem nada, um breu. Você tem a sua lanterna. Se você não tiver ela, já era. Outro erro, voltando, lanterna. Eu comprei tanta coisa que não funcionou na trilha. E ainda foi uma carga ainda para ser carregada. Comprei tanta coisa. E aí, eu esqueci, não, eu ignorei a compra de uma lanterna de cabeça. Se você for fazer trilha de dia ou de noite, compra a lanterna de cabeça. Procura uma marca de confiança, não vou dar nome de ninguém, mas procura uma lanterna de cabeça. Isso é uma dica essencial. Aquela que parece um capacetezinho, né? Não, você tem vários modelos. Tem de capacete, você tem de faixa, né? faixa, com elástico, tem vários modelos. Porque, como eu não levei uma lanterna de cabeça, eu ficava com os bastões de caminhada e segurando a lanterna aqui, ó, para poder enxergar. Aí, enfim, cheguei no abrigo Macieiras. E aí, passei a noite por ali, com 2 dedinhos de água. Cheguei com 2 dedos de água. E falei, bom, acordei, falei, vou dar uma. Assinei o livro do abrigo, porque tem um livro, cada abrigo que você chega a ter um livro. Falei, vou fazer uma inspeção aqui, em volta do acampamento, 400 metros, para ver se eu encontro água, para encher os cantis. E aí meio que uma ronda, né? É, Vai conhecer o perímetro. Isso aí. E durante o dia, bem melhor e tal. Me afastei. Quando eu estou voltando, não achei água, e quando eu estou voltando, eu estou escutando assim no mato, ao lado, um barulho de mato quebrando, bem pesado, e aí eu comecei a escutar um barulho de queixo batendo, que é tipo assim, ó. Fica batendo o queixo. E eu peguei e falei assim, cara, são os queixadas. Caramba. Os queixadas são híbridos praticamente, né? As pessoas chamam de porco do mato também. Ele parece um javali, né? Que é uma espécie invasora. Ela não é uma espécie nativa. E agressiva. Muito agressiva. Se você pesquisar aí depois, java porco, queixada, é muito agressivo. E eles partem para cima mesmo e tem muita força e muita velocidade na mata. E aí aquilo ali começou a mexer comigo. E a minha adrenalina subiu, o coração batendo, eu já estava com sede. E escutando aquele barulho, e aí de repente, lá na frente, na trilha, tipo 15 metros na frente, aparece o primeiro. E aí eu percebi que eu estava cercado pelo bicho. Caramba! Uns do lado aqui na trilha, um outro lá na frente, e aí que eu peguei o celular, aqui do ladinho, gravei, mas com muito desespero, muito medo. Que tensão, né? Não, porque eu falei, cara, se acontecer alguma coisa comigo, as pessoas vão encontrar esse celular, sabe? Vai saber o que aconteceu. Gravei, guardei, e aí vem a parte de você se reconectar com o seu eu no meio do desespero. Aí vem as lições, para as quais você se predispôs. Eu me predispus àquela lição, àquele aprendizado. E aí você para ali na serenidade e fala, cara, dentro da minha fé quem me guarda. Dentro da minha fé quem me guarda. Deixa eu respirar aqui. Foi o momento que você se tranquilizou. Fui me tranquilizando, porque eu olhei em volta,
Não tinha árvore para subir, porque é a recomendação, você sobe É. numa árvore e fica. Não tinha árvore. Eu não podia fazer movimento brusco. E também não podia ficar naquele pico de adrenalina que eu estava ali, embora o coração estivesse batendo pra caramba. Aí eu cheguei e falei assim, cara, quem tá aqui, quem me acompanha, quem tá comigo nessa jornada? E aí comecei a controlar a respiração e ficar ali paradinho. E aí foi o que aconteceu. Pode ter sido isso que me salvou, pode ter sido. Mas também pode ter sido tantas outras coisas. Então, só que eu fiquei ali em torno de 1h30 parado, Só esperando eles saírem dali. aguardando sair dali e seguir caminho. E aí eu percebi que eles foram em direção ao acampamento. Aonde estavam as suas coisas? Aí foram em direção ao acampamento. E aí, indo em direção ao acampamento, eu falei assim, cara, eles vão revirar minha mochila, barraca, vão destruir tudo. E aí eu fiquei ali aguardando, e depois eu segui na direção que eles iam passar. Não estavam mais, entraram na mata, seguiram viagem e assim foi. Bem, cheguei no acampamento ainda em choque, porque você fica em choque. Você está com muito medo e você sente o medo o tempo todo, cara. Não consigo me convencer de uma pessoa que vai se lançar num desafio como esse ou em outros, que existem tantos outros, e a pessoa dizer para mim que não sente medo. Ela sente medo. Só que esse medo enquanto ferramenta, ele ajuda muito. E é isso que essas pessoas conseguem fazer. E estar acompanhada de pessoas preparadas faz toda a diferença. Toda a diferença. E aí, o que aconteceu? Bom, cheguei no acampamento, ainda em estado de choque, e aí tinha que tomar uma decisão. Subo, desmonto o acampamento e continuo subindo, ou fico por aqui hoje porque esses animais podem estar ainda na trilha. E se eu tiver com 40, 45 quilos de mochila nas costas, como é que vai ser quando encontrar com eles? Como é que eu vou conseguir reagir, escapar? O que eu vou conseguir fazer? Aí tomei a decisão de passar mais uma noite no abrigo. Só que era isso, ó. Era isso de água que eu tinha. Nossa. Era isso aqui. Não conseguiu encontrar água? Não consegui encontrar água, era isso que eu tinha. Então eu tinha que... Essa foi a água que eu cheguei no abrigo na noite anterior. A água que você tinha para se manter a noite inteira? Desde a manhã, né, do período da manhã que aconteceu isso, até o dia seguinte. Que loucura, Dami. Até o dia seguinte. Então, o que eu fiz? Eu tomei a decisão de ficar no acampamento, porque eu ainda estava em estado de choque, estava com medo e tudo mais, e comecei a beber água de conta-gotas, para poder atravessar a noite. No caso, esse evento que aconteceu nesse dia, você resolveu ficar no acampamento, mas os demais dias, você passou mais de um dia ou quanto tempo você ficou caminhando durante o dia para conseguir chegar num outro acampamento? Os dias totais foram 5 dias, né? 5 dias. 5 dias na mata mesmo? Na mata, na travessia, né? Os 30 e poucos quilômetros de um ponto ao outro. 5 dias, ficou em quantos acampamentos? Fiquei em 3 acampamentos. 3 acampamentos, isso, 5 dias. Isso. No dia seguinte, o que me ajuda a tomar a decisão de prosseguir é porque eu já tinha ficado sem água. Aí o tantinho que eu tinha no conta-gotas ali à noite acabou. E eu falei, se eu ficar aqui, eu vou desidratar. A questão da água. Você perdeu os pontos de água, o seu celular não estava funcionando muito bem, o GPS não indicou? Não era isso. Era porque durante esse mês de setembro a outubro, a partir de agosto, estiagem, né? é um período de seca. É um período de seca, seca total mesmo. Então, assim, o mapa tá certo, ele tá bem mapeado, né? Tá dizendo aqui tem um aquífero, tem um leito de rio, tem... Só que estava seco no momento que você Aí foi. você caminha, chega até o local, tá seco. E aí você, beleza, eu vou caminhar mais 400 metros, mais, sei lá, 500 metros. Chega no outro ponto de água, seco. E no próximo também. Você deixa de acreditar no mapa. Compreendi. E aí, junto com deixar de acreditar, você deixa de ter esperança em muita coisa.
e você com muita sede E aí já vem o seu psicológico também, né? Que já está ali trabalhando contra você. contra o medo do trauma do dia anterior, né? E aí você vai tentando se manter. Só que aí eu encontrei água no primeiro quilômetro, depois que eu saí ali do Abrigo Macieiras. Aí quando eu cheguei e eu vi aquele volume de água, e aí tem uma coisa que é muito interessante, cara, que eu descobri que o som mais bonito que hoje o som que mais me toca, o som mais bonito é o som de água correndo. Ai, mas é relaxante, eu acho relaxante. Para Ué, você foi a sua satisfação de vida, né? é a própria vida brotando da terra. É a própria vida brotando da terra. E aí, como é que isso acontecia? Quando eu começava a perceber a vegetação mudando, vegetação com samambaias, alguns bambuzais, a vegetação que está mais conectada com as nascentes, né? E aí, quando eu olhava, avistava aquela vegetação de longe, eu já pegava mais um fôlego para poder chegar perto. E aí, cara, quando dava assim uns 300 metros, nesse caso, né, específico, 300 metros eu escutei o sonzinho da água. Ai, que Pô, cara, gostoso. aí eu falei, vamos lá, mais um passo. Eu estava tão desesperado, mas tão desesperado, que eu esqueci de inspecionar o local onde que eu ia pegar água, porque você inspeciona, pode ter um bicho ali dentro, né? Chegou a encontrar algum bicho peçonhento? Não, as cobrinhas estavam de boas. Ah, é, que bom, né? Eu encontrava umas peles ali que elas tinham trocado, mas no caminho Ai, nenhuma delas passou por mim. Tinha um carcará que estava me sobrevoando, né? Acho que era um gavião peregrino, me sobrevoava e dizia, calma aí, cara, não é o momento tô ainda, me, hein? tô me mexendo ainda. Tô me mexendo ainda. E aí eu fiquei tão empolgado com essa água que estava brotando dali, era bastante água, que eu fui sem inspecionar, cara, eu escorreguei. Aí caí de costela numa pedra. Caramba. Mas isso aconteceu porque eu consigo entender várias coisas agora, que tipo, você está em desespero. A palavra é essa, desespero, e você nem pensa. Você não quer saber se tem uma pedra, se tem um espinho, sequer tem qualquer coisa Você ali. vai querer atingir aquele O objetivo que era, objetivo no teu caso, de beber a água, né? me afogar de tanto beber água naquele negócio ali. E aí caí, me machuquei, aí quando caí me toquei o que eu estava fazendo, que eu estava agindo sem pensar. Aí saí, fiquei um pouco fora, peguei um pouco de água, fiquei bebendo, voltei, fiz a inspeção do local, olhei em volta para ver se não tinha um bicho. E aí eu estava com tanto medo de não encontrar água mais para frente que eu falei assim, eu acho que eu vou acampar aqui. Eu vou passar a noite aqui. E fiquei ali meia hora ponderando isso. Depois eu pensei, bom, eu acho que eu não sou a única criatura com sede dentro dessa, dentro desse, Imensidão, né? eu acho que eu não sou a única criatura com sede. Outros animais vão vir aqui para beber água. Afinal, você estava dentro de uma mata fechada. Eu estava na casa deles. O Exatamente. invasor ali era eu. E aí eu falei, vou seguir em frente. E aí enchi os dois cantis dessa vez. Experiência, né? Enchi os dois cantis dessa vez e segui viagem. Mas resumindo, eu tive vários desses momentos de falta de água durante o caminho, vários. E aí por duas vezes eu realmente entrei em parafuso, eu delirei. Eu caí no chão, tirei a camisa, fiquei ali tremendo, e quase entrando num estado de choque, quase desmaiando. Eu entrei Desidratação. em delírio e teve uma hora que eu desnorteei. Eu perdi o senso de direção. Eu, por exemplo, eu imaginei que eu estivesse indo na direção errada. E aí, como eu imaginei que estava na direção errada, eu quis já voltar para o ponto inicial. E aí me deu um impulso de voltar, só que eu parei e fiquei assim, não, cara, tem coisa errada. Aí eu parei de novo, respirei, fiquei refazendo o caminho todo na minha mente. Você não chegou a ver ninguém passar pela trilha que você estava fazendo? Então, no segundo dia, passou um francês por mim. Gui parou, estávamos perto de uma fonte, aí
parou, me cumprimentou, ele olhou para mim e falou, tá com muito peso. Aí eu falei, tô muito cansado dele, mas ele falou, o abrigo Macena está logo ali na frente, mas não estava logo na frente. Eu acho que o guia era meio mineiro, na verdade, não. O menino tava logo ali, é o Aninho de Mineiro, Era, né? era um pouquinho mais para frente, era algo em torno de uns. Que eu não posso perder esse trocadilho. Não, É que tá certo, né? Porque você, como estava indo para Minas, né? Já é, tava na essência, né? tava ali. Não, e é maravilhoso isso, faz parte da cultura. É maravilhoso, é bom demais. E fala olhando para você assim com, tipo, vai lá, pô. Pode ir, tá pertinho. É muito Bem bom, é pertinho. maravilhoso, é maravilhoso. Aí ele falou comigo rapidinho, trocou umas palavras e eu segui. Foi que eu encontrei no segundo dia. Depois daí, só no final, foi o André e o Leandro, Que foi o último, a tua no, última parada de o abril. último abrigo. Aí tem um post lá no Papo Poeira, no Instagram, que tem uma foto do André e um relato dele, de quando ele me encontra. E outro dia o Leandro me mandou umas fotos pelo WhatsApp e aí ele dizia assim, que eu falei assim, nossa, cara, eu comentei, né? Pelo meu corpo curvado na foto, eu realmente estava nas últimas. Ele diz assim para mim, Dami, aí você já estava bom. Quando a gente te encontrou, ele falou, sério, eu acho que a palavra que ele usou era de dar medo. Era de dar medo, eu acho que era algo assim. Eu vou. Depois eu boto na descrição aí, mas eu acho que era de dar medo. Porque ele viu uma pessoa que podia, Colapsar a qualquer a momento. qualquer momento. Eu estava totalmente estressado ali, totalmente estressado. Bom, finalmente cheguei até o Abrigo Rebouças, que parece um hotel 5 estrelas, diante de tudo que eu passei lá atrás. Porque aí sim tem pia, banheiros, caixa Há d'água, toda beliche, uma infraestrutura, infraestrutura, né? Wi-Fi, tem tudo. Aí, Por falar em Wi-Fi, como é que você passou todos esses dias na mata com o celular? com o celular. Eu levei um equipamento que eu comprei no e-commerce, que acabou não funcionando. Era um power bank bem grande, Nossa, que tinha um painel solar para poder carregar. Então eu fiquei 2 dias offline lá na mata. 2 dias offline total. E o interessante é que quando aconteceu esse episódio do Queixada, eu tentei fazer o upload do vídeo para postar um story. Só que depois quando eu olhei a carga ali, a bateria, registrar o momento perigo, né? registrar o momento de perigo. Só que caiu a ficha. Eu falei assim, cara, se esse vídeo sobe pro story e eu fico sem internet, fico offline, fico. Pronto, a busca. Aí aciona bombeiro, aciona o parque, aciona todo mundo para ir atrás de mim. Nossa E Senhora. aí o meu desespero depois virou outro, que era tentar cancelar o upload daquele vídeo pro stories do Instagram. E aí consegui. Caramba. Porque se aquele vídeo sobe e eu continuo. A confusão já estaria armada, Ah, a né? confusão ia estar armada. A confusão ia estar armada. Beleza. Cheguei no Abrigo Rebouças, lá na frente, finalmente. Voltando um pouquinho, antes de chegar no Abrigo Rebouças, eu dei de cara com o Pico das Agulhas Negras, que era o meu principal objetivo naquele momento, né? E eu já entendi ali que eu não ia subir. Eu não ia conseguir subir o Pico das Agulhas Negras, porque eu entendi que eu já tinha conseguido. Eu falei assim, eu atravessei. É isso que eu falei que ia fazer. O Pico das Agulhas Negras é um. Também requer um preparo melhor para subir o pico, Sim, né? é sempre bom ter o preparo. Mas do jeito que eu estava, eu conseguiria. Mas eu precisava descansar. Descansar, tipo, uns 4 dias. Eu ficaria acampado ali uns 4, 5 dias para descansar. Para depois retomar o meu fôlego, hidratar para subir. Só que eu ia subir o pico das Agulhas Negras, escalar com guia, ali sim com guia, porque você só pode escalar o pico das Agulhas Negras com guia, credenciado pelo parque. Aí ia subir com equipamento e tudo mais e escalar o pico. Depois ia descer, descansar ali no Abrigo Rebouças mais uns dias e dali seguir em direção a Iuroca e Vale do Matutu por dentro.
pegando o final do Parque Nacional do Itatiaia, pegando lá em cima o Parque Nacional do Bico do Papagaio, e lá para onde era o meu objetivo final. Que eu queria avançar mais e ir lá para o Vale do Matutu, que é um lugar maravilhoso, que é onde eu queria ir. Só que eu ponderei condições ali climáticas, a seca que estava acontecendo, das conversas que eu tive lá com o Celino, lá no bar, lembra lá no início do vídeo? O Celino falou assim, eu não estou nem com medo de bicho, eu estou com medo de você encontrar queimada pelo caminho. Ai, E aí, por conta das secas, por né? conta das secas. E aí, do outro lado, se eu pegasse e seguisse ali para a Iuroca por dentro, eu tinha uma chance muito grande de encontrar queimada, fora a falta de água durante o percurso todo. Se no mapa que eu tinha ali eu já não podia mais confiar nele, eu estava me lançando a sorte. Se eu encontrar água, tudo bem, vou dar sorte e vou conseguir. Se eu não encontro, eu fico pelo caminho, e o carcará que estava me sobrevoando, Já ia ter um banquete. eu vou um banquetinho para ele. Então, assim, eu peguei e tomei a decisão. Não, eu já estou em Minas. E desci dali do Rebouças até a Garganta do Registro com carona do André e do Leandro. Não, Dami, vamos com a gente. Pois maravilhosos. Aí desci, cheguei na Garganta do Registro, que é o Marco Zero, a divisa ali Rio-Minas. Parei no Empório, e aí tomei um café ali, bati um papo com um pedacinho de queijo, já da canastra, e aí da canastra e da mantiqueira, tinha de tudo ali. Ai, que delícia. Eu já tô salivando, gente. Aí, pô, trouxe um doce de leite de lá para ela. Aí cheguei e fiquei ali. E aí o dono do empório me deu uma carona até Itamonte. Aí cheguei em Itamonte, fiquei num hotelzinho de beira de estrada com um restaurante embaixo. E aí no dia seguinte eu ia já pegar em direção ao Matutu. Só que eu lembrei de ligar para uma amiga minha que é a que tem a hospedagem no Matutu. E ela tinha se mudado para Caxambu. Ela não estava nem em Aiuroca, mas eu falei, meu Deus, como é que faz agora? Aí eu falei assim, cara, eu tô indo aí em Caxambu para te dar um abraço. E aí fui recebido de uma forma maravilhosa por ela, pelos amigos dela, e ou seja, virou uma grande comunidade também de E o amigos. mineiro é muito hospitaleiro, né? Cara, são pessoas incríveis. Incríveis, São né? pessoas maravilhosas. E aí começa, né, a fazer sentido novamente. Por quê? Do outro lado eu tive o Celino e tantas outras pessoas que eu já encontrei. Passei pela jornada, atravessei as montanhas, cheguei do outro lado, fui acolhido. E aí, por fim, seguimos para o Vale do Matutu, passando por Aiuroca. Aiuroca é uma cidadezinha que fica mais ou menos ali a 30 quilômetros de Caxambu, sul de Minas ainda. E o Vale do Matutu, para você chegar nele, você vai por dentro de Aiuroca ou você passa por trás por Alagoa, saindo, se você for sair ali de Itamonte. Bom, o fato é que chegamos ali no Bolim Café, que é um café em Aiuroca, a gente foi recebido pela Camila, que é maravilhosa. Bolinho, cafezinho, bate-papo e seguimos para o Matutu. Essas relações é que vão moldando a gente também, Cara, né? Esse contato, você acaba aprendendo, acaba ensinando e isso vai te moldando, né? exatamente. Aí chegamos à noite no Vale do Matutu. Quando chegou no Matutu, estava o Cristino, que é o namorado da Andréia, essa minha amiga, já acendendo o fogão a lenha. Ai, que E maravilha. fazendo já uma linguicinha, uma comidinha ali no fogão a lenha, e recebeu a gente dessa forma. Então, fico os dias no Vale do Matutu. No dia do meu aniversário, dia 7 de outubro, eu desci a cachoeira, que é uma cachoeira que passa por dentro da propriedade da Andrea, que é uma hospedagem que está no Airbnb. E aí fui para a cachoeira fazer uma oração para agradecer que eu de fato tinha conseguido chegar até ali. Depois disso aí eu vou para Passa Quatro. E aí o Átila, que é um amigo querido e estava indo para Belo Horizonte, me deu uma carona até o trevo
que vai para Passa Quatro. E ali da estrada eu já botei o dedo de novo e comecei a Caramba! pegar carona. Aí peguei carona com um amigo caminhoneiro. Nossa, mas esse aqui é desgarrado mesmo. Aí Foi na carona. peguei carona e, pô, super gentil. E como é que foi essa carona? Eu cheguei no posto de gasolina, eu já tinha andado alguns quilômetros, cheguei no posto de gasolina, pedi um café e perguntei para uma moça que estava trabalhando como atendente, que era o seguinte: como é que eu faço para pegar uma carona aqui? É fácil pegar uma carona aqui? Aí a moça ficou olhando assim: de vez em quando é assim. Aí esse amigo caminhoneiro, ele estava almoçando, ele falou assim: você vai para onde? Aí eu falei: tô indo para Passa Quatro. Aí ele chegou para mim e falou assim: então você já arrumou sua carona? Olha que maravilha. E aí não foi só isso não. Eu peguei, segui viagem com ele, né? Fui em direção a Passa Quatro, na verdade ele estava indo para Itamonte, voltando de novo para Itamonte. Só que ele, cara, de uma forma muito gentil, parou no trevo o caminhão e falou assim: eu vou ficar com você aqui, outros caminhoneiros vão me ver e vão parar o caminhão e eu pego uma carona para você continuar para Passa Quatro. Passou um amigo dele de caminhonete. Um anjo que foi posto na sua vida, né? Cara, e é isso. O tempo todo eu encontrando pessoas incríveis. Então, quando eu escuto aquela conversa, o mundo está acabando, só tem gente. Cara, eu Não, falo, não faz isso, não faz tem isso. muita gente boa. Pela minha experiência, só tem gente boa. O resto é tropeço. Se, Verdade, se tem. atrapalhou, o restante se atrapalhou de alguma forma. Mas, do geral, é gente boa no mundo. Você tem que tirar por você que você está assistindo. Você é gente boa? Exatamente. É buscar tirar o melhor de si e do outro também. Tem que tirar para você. Se você fala que do outro lado não presta, você tem que olhar para você. Você fala, porra, cara, o que, que eu preciso melhorar? Ah, não, eu sou a pessoa boa e o lado de lá é mal. Mais uma vez, a busca é interna. Olha Exatamente. para dentro de você. Se desconstrói, se desmonta, se desapega e segue. Eu não posso deixar passar, porque eu estou conversando com vocês, estão vindo várias perguntas na minha mente, eu Manda tenho ver. que fazer. Você falou em questão de te receberam muito bem, ligaram, acenderam o fogo de lenha, cozinharam. Mas como é que você fez para se alimentar lá no meio da mata? Então, eu tinha levado 15 quilos de comida. Lembra que eu falei que tinha Isso, na lá no mochila? início do nosso bate-papo você falou. Tinha 15 quilos de comida ali. Lembra que eu falei do período que eu estava passando sede e tudo mais? Eu não sentia fome, Era só sede. só sede. E aí, mas eu tinha que comer. Aí o que que eu fiz? Eu tinha uma mochila de apoio aqui no peito, e aí eu coloquei alguns saquinhos de mix de passas com amendoim. Então eu me forçava a comer. Então eu pegava aquilo ali na ponta da mochila, colocava e ia mastigando. Até porque eu ia sentir sede, se eu ficasse comendo o tempo todo, eu ia sentir sede. De alguma forma o corpo criou uma espécie de defesa, proteção, para que eu não sentisse fome. E que tipo de alimento você levou? Cara, eu levei carboidrato. Carboidrato eu levei cuscuz, eu fiz uns pacotinhos de cuscuz, eu levei uma cuscuzeira pequena. Levei algumas proteínas, sardinha, tinha proteína no meio. Tinha que ser balanceado. A Lana, que é uma querida, uma sobrinha querida e é nutricionista, ela viu tudo que eu estava levando. Ela falou, tá balanceado. Tem proteína, tem carboidrato, né? Tem algumas vitaminas aí, então você tá bem. Então era isso. Eu tinha pego o cuscuz, fiz alguns mixes de cuscuz para poder fazendo no fogareiro, dentro do fogareiro, mas o fato é que eu não comi nada disso. Peso à toa? Que eu... Então, sim e não. Por quê? Qual era o meu plano? Ficar 30 dias ali na floresta, na mata. Que não foi, foram 5. Isso aí. Então eu tinha 15 quilos de comida, então eram 500 gramas para cada dia. Estava no meu cálculo, para ficar os 30 dias na mata. Bom, como eu não fiquei esse tempo todo e quase não comi, o que que eu fiz? Nos abrigos que eu fui passando para aliviar o peso, eu fui deixando pacotes de comida. Eu embalei com Que plástico, com legal. fita, Uhum. fui fazendo pequenos repositórios ali dentro dos abrigos, para que se alguém viesse na trilha, tivesse passando alguma dificuldade, tivesse com fome, não Iria tivesse, encontrar iria comida. encontrar comida no meio do caminho. E no último abrigo, o restante que eu tinha de comida, já que eu ia descer, eu ia para a cidade, eu já ia começar a andar pelo asfalto,
Aí eu fui e deixei com um casal que estava vindo da Bahia de Kombi. Eu acho que eles estavam fazendo o pico das agulhas negras. E aí eles olharam assim e falaram, cara, não acredito. Eu falei, não, deixa aí para Não, vocês. mas é engraçado. O que eu percebo nessa comunidade de trilheiro, alpinista, é que eles são muito solidários. Existe Existe, essa solidariedade entre eles. existe uma, mas parece que que a montanha pare diversos irmãos. É, eu tenho essa sensação Ela, também. ela pare. Uma vez que você entra na floresta, que você entra na montanha e você encontra qualquer pessoa no seu caminho, ela se torna de alguma forma um irmão. O irmão é um parceiro mesmo. Ele não vai te deixar passar aperto. Ele não vai. E você instintivamente vai retribuir isso. Isso, gente, é sério, eu digo por experiência própria. É muito bom. Você conhece pessoas maravilhosas na trilha e pessoas que estão interessadas em realmente te ajudar quando você precisa. É maravilhoso isso. Não cheguei a fazer uma trilha como a sua, né? Mas você já fez trilha comigo. Mas já fiz trilha com você. Já fez trilha comigo. Verdade. Ó, Muito tempo. ó, já fez trilha Estou comigo. interessada em fazer uma parecida com a sua, É. mas vamos ver, com muito planejamento. Aí no último posto, no Rebouças, eu fui e entreguei o restante da comida e tinha refil de gás ainda, que eu não tinha usado. Aí quando eles receberam o refil de gás, eles falaram, Dami, que isso, cara? Eu falei, não, fica aí, cara. Ele falou, se salvou porque o nosso estava no final. Ai, que bom. E isso vai permitir a gente ficar mais alguns dias aqui. Aí eu falei, fica então, fica em paz, tá tudo de boa. Então é isso. É o desapegar de tudo. O equipamento de energia solar que não funcionou ficou no abrigo, porque ele ainda estava funcionando enquanto lanterna. Uhum. Eu falei, alguém pode precisar dessa lanterna. Vai ficar aqui. Embalei bonitinho, deixei lá. Porque como lanterna ele ainda funcionava. Ele não funcionava para recarregar os meus equipamentos, mas como Mas lanterna tinha funcionalidade, né? tinha Ele estava funcionando. estava funcionando. Deixei ele ali para ajudar alguém em algum momento. E fui desapegando das coisas ao longo da jornada. O que estava excessivo, o que estava atrapalhando, o que impedia de avançar, Você se libertou, né? eu fui deixando. Você acredita que essa forma de você ter deixado no caminho essas coisas, um carregador, uma lanterna, um alimento, isso porventura também mexeu com a tua personalidade? Não, estou realmente estou ficando mais leve. Tem. Eu tenho esse traço de personalidade de não ter um apego material, né? Isso já é um traço da minha personalidade. Eu não tenho muito apego material às coisas. Mas ali tinha a ver com sobreviver. O ter ou não ter comida, ter ou não ter água, era uma questão de sobrevivência. E quando você toma uma decisão de abrir mão da comida porque você precisa reduzir a tua carga, ter mais energia para poder seguir adiante, e quando você faz isso colocando a intenção que é, olha, alguém pode passar por aqui. Eu não estou comendo, eu não estou sentindo fome, mas alguém pode passar por aqui e sentir fome. E aí você bota a intenção naquilo que você está fazendo. Aí eu acho que é esse ponto que a gente se transforma. Porque quando a gente entende que não é só sobre o seu peso, não é só sobre você, não é sobre tornar tudo mais leve para você. É quando você faz É a isso e necessidade do outro. quando você encaixa o outro na equação. Quando você tem empatia com o terceiro, né? Isso aí. Aí você dá um salto, um pequeno salto dentro daquilo ali que você está buscando. E pode ser qualquer coisa. Mas aí sim, respondendo a tua pergunta, é nesse momento que eu entendi que o ato, para além de um descarte, era um ato de solidariedade com os irmãos de trilha, que poderia culminar em tantas outras coisas. E aí, acreditem no que quiser acreditar. Mas se a gente parar para analisar como é que é o resultado disso lá na frente e fazer as coisas sem esperar esse retorno de forma mais pura possível é o mais importante. Porque veja bem, a partir do momento que eu começo a desapegar das coisas, do outro lado, quando eu chego, eu sou acolhido por diversas pessoas. Parece que o universo faz uma troca com a gente, né?
Você faz Cara, o bem aqui e recebe o bem ali na frente. parece. A minha conexão com essas pessoas hoje é como se fossem grandes amigos de infância, de verdade. Porque é muito profundo. De você falar, tô indo embora de Caxambu, e você vê as pessoas chorando, porque a tua presença ali foi importante. E você também se sentir tocada por aquilo, né? E as pessoas, não, você não vai embora, não, a gente vai amarrar teu pé na mesa, fica aqui, cara, fica por aqui, não vai não. E é isso. E eu dizendo, não, eu também É preciso. tão bom quando a gente faz a diferença, né? Cara, então, é porque todo mundo faz a diferença na nossa vida também. É quando a gente percebe que o outro é que faz a diferença, entende? Na nossa vida. Quando eu me abro, é o outro que está fazendo. Eu só começo a refletir aquilo lá que a pessoa já tem. Então você acha ou pensa que de fato saiu melhor dessa tua jornada? Eu acho que eu já entrei melhor. Já entrou nela melhor? Eu já Que entrei bacana. melhor, porque quando eu tomei a decisão, eu já tinha melhorado. E aí é isso. Quando desapeguei, soltei, larguei a mão, fui, eu já entrei melhor. E aí saí como continuação desse primeiro passo. Você melhora a partir do momento que você consegue tomar uma decisão que vai transformar a tua vida, não depois do processo. É quando se dá o primeiro passo, No né? primeiro Que passo, foi lá com o senhorzinho mineiro, como é o nome dele? o Celino, Celino, seu Celino. maravilhoso Celino, voz mansa, tranquila. Teve uns problemas de saúde esses dias. O Celino me mandava mensagem. Depois, quando eu consegui carregar o celular, eu peguei várias mensagens do WhatsApp. E aí, meu amigo, como é que você está? Espero que em Deus que você esteja bem. Ele ficou o tempo todo conectado comigo, atento à minha travessia. Imagina o nível de responsabilidade afetiva disso. É muito grande. Uma pessoa que ele nunca tinha visto na vida, né? E E esse grau de preocupação. de preocupação e de envolvimento. De envolvimento. Então, e aí chego nos outros lugares e vou conhecer outras pessoas. E aí é o outro pensamento, como a gente às vezes precisa da validação do outro. Para saber que aquilo era Que importante ou era valioso demais, né? valioso demais, que o outro que acaba se tornando uma referência e você se vê às vezes como menor dentro da tua jornada. Em algum momento eu estava me desapegando já da história, entende? Do feito. Eu não coloco num ponto de super feito, não. Olha só que magnífico. Mas é para valorizar realmente o que aconteceu em cada pedacinho da trilha, Tua que superação, né? em cada pedacinho da trilha. Não é para ser uma autoexaltação, sabe? Não é para você se vangloriar daquele feito. É para você entender que realmente aquilo ali foi uma lição. Só que você não pode esquecer de que foi isso. E eu estava deixando para lá, meio que banalizando já, sabe? Não, mas não foi nada, já tô aqui. Isso. Então você não tira isso como uma mera aventura. Não, de forma alguma. Não era desde o momento que eu acordei em janeiro com aquele lapso, com aquele chamamento para as montanhas. Aquela coisa parecia uma ordenança praticamente, sabe? Então não foi em nenhum momento. Nem nos momentos que eu estava me auto-sabotando. O que eu percebo hoje em dia é que a gente precisa estar mais atento para os sinais. É, Não é verdade? exato. Atento aos sinais. Quando eu paro para analisar a jornada, desde o momento que eu tenho essa coisa em janeiro e até o momento de me preparar até sair, eu falo, pô, não, a coisa aconteceu como tinha que acontecer. E agora, no retorno, cheguei domingo, os amigos, Tá fresquíssimo, tá fresquíssimo. os amigos que fizeram a festa para minha despedida já estão me aguardando nesse domingo e o Gabriel Pellegrini, que além de ser um saxofonista incrível, é mestre cervejeiro. Ai, E ai, esses ai. danados, sabe o que eles fizeram? Uma cerveja em minha homenagem, com rótulo e tudo. Sério? Fizeram, Cervejinha fizeram, artesanal. fizeram uma cerveja para me Olha! homenagear.
E domingo, Que honra! pô, cara, é assim, é assim. E aí, como é que eu retribuo isso pro planeta, caramba? Nada. Como é que É faz? o universo te retribuindo. Como é que faz? Sabe? E aí, foi muito engraçado. A cerveja tá pronta, é a cerveja maravilhosa, com uma cor maravilhosa, pra gente degustar, pra gente brindar no domingo. Que Os bacana. amigos, filho, família, todo mundo, quem quiser chegar junto lá no Pedrão para assistir o pôr do sol no Pedrão em Pedra de Guaratiba com aquele chopp artesanal do Que Gabriel. bacana. Então, obrigado, tá, Gabi? Obrigado mesmo, cara. Vocês são muito incríveis. Então é isso. Então essa jornada, se pergunta, pô, ela acabou? Aquele vídeo que está no TikTok, eu digo no final, eu tô indo para casa? É para casa que eu tô indo? Vamos descobrir. Vamos descobrir. Quanto tempo levou essa jornada? 42 dias. E de volta ou só ida? E de volta. E de volta. 42 dias. Porque era isso. Eu ia 2 dias de reflexão. 42 dias, né? 42 dias. Porque era isso. Eu chegava no lugar. Tava bom? Fico. E não é que ficou ruim para eu ir embora. É porque eu queria também descobrir outros lugares bons. Então eu ficava, por exemplo, eu cheguei em Passa Quatro, fiquei 10 dias em Passa Quatro. Eu ia ficar 3 dias. Eu acho que em Passa Quatro, cara, eu acho que deixei pelo menos umas 30 novas amizades, assim. Cara, que coisa maravilhosa. Sabe? Pô, uma família maravilhosa que me conheceu também. A gente foi tomar café na casa dele. Dami, faço questão de a gente você ir embora tomar café na minha casa. Nessa travessia você passou por quantas cidades? Acho que 8. Acho que 8. Vamos lá, né? Vamos fazer conta aqui. Fui para Penedo, Itatiaia. De Itatiaia eu desci Itamonte. De Itamonte fui para Caxambu. Caxambu para Iuroca. Depois para o Matutu. Depois eu vou para Passa Quatro. De Passa Quatro eu vou para São Lourenço participar de uma consagração do cacau. Ainda participei de um ritual de consagração do cacau no Espaço Omaion. Muito, muito maravilhoso, muito incrível. E aí volto para o Rio, mas antes de chegar em Pedra de Guaratiba, de onde saí, vou para a região dos lagos. Também tem lugares maravilhosos que eu gosto. Tem um lugar que é a Fazenda Roberto Marinho, que eu acho um dos lugares mais lindos em São Pedro da Aldeia. Então foram 9 cidades. Até voltar para o Rio, 9 cidades. 9 cidades, Que velho. bacana, E hein? o sul de Minas. Eu falo assim, calma, ainda não conheci nada, quero conhecer mais. Porque eu tenho que subir a Serra Fina ainda, tenho que subir o Pico do Papagaio, tenho que desbravar mais algumas cachoeiras do Aiuroca e do Matutu. Então você pretende Voltar mais vezes? voltar a fazer essa tua jornada de novo? Toda vez que Essa eu. travessia? A travessia de Itatiaia para lá, até o Abrigo Rebouças, não mais. Eu pretendo subir o Pico das Agulhas Negras, que é uma coisa que eu fiz um acordo com a montanha, abri mão naquele momento e pretendo retornar. E retorno pela Garganta do Registro, que dá para subir de carro até esse Abrigo Rebouças, para dali ir direto para o Pico das Agulhas Negras, entende? Aí eu vou exclusivamente para fazer o Pico das Agulhas Negras. Aí depois que descer, aí sigo mais uma vez lá para Caxambu, Aiuroca, por baixo, nesse período de seca. E aí também tem o período das chuvas, que não dá para fazer serra fina, porque tem muita incidência de raios, que É é, perigoso. é perigoso. É perigoso, vai com guia. Sempre que for fazer, vai com guia. O meu conselho é, com ou sem experiência, vai com guia. Aquilo era importante para mim, eu precisava fazer daquela forma. Mas não é que as pessoas precisam. Não, para fazer esse tipo de trilha tem que ter uma certa infraestrutura. Tem. É Você importante. tem, você A tem segurança. equipamento de segurança, EPI, bota, você tem que estar com uma segurança. Então, assim, sai dali com um pouco mais de bagagem até do que a mochila que estava lá. Mas o mais foi importante foram as pessoas que eu fui encontrando pelo caminho. E as trocas que foram feitas ali dentro desse processo, dessa busca.
E é aquilo, eu quero conhecer mais pessoas nessas condições de querer me conectar de verdade. Quem é você? Quem é você? Vamos cozinhar junto? Vamos conversar? Vamos ouvir música junto? Cara, fiz amigos músicos que são maravilhosos. Cozinhei para as pessoas cozinharam para mim. Caminhei com outras pessoas pelos lugares, fiz conexões, network de negócio acabou acontecendo. Bacana. Acabou acontecendo também. Ou seja, porque eu não estava buscando. Exatamente porque eu não estava buscando isso. Porque eu não fui com esse foco. Porque eu fui totalmente desapegado Você vê disso. que as coisas acontecem quando você relaxa, né? Acontece. As coisas acontecem de fato. E é importante, como você falou, a gente estar atento aos sinais. Né? Os sinais são muito importantes, muito valiosos. Dani, eu adorei nosso bate-papo. Foi maravilhoso, sim. Muito Eu obrigado. adorei, espero que você volte mais vezes. Tomara com mais aventuras. E ó, a Daime tá lá no balaio do Balacobaco. Então, se inscreve aqui no canal. Ah, dá uma passadinha lá no bizu. Tá ótimo, cada bizu maravilhoso. Mas antes de mais nada, Daime, eu quero te presentear. E olha só que Um maravilha! presente do balaio do Balacobaco para você. Presentinho! Presente. Olha que maravilha, vamos Não, lá. aqui. Aqui? Aqui, bom. Ah, olha, sério mesmo, olha que Peguei. bacana. Olha, olha que maravilha, ó. Canequinha personalizada, balaio do Balacobaco. Para o nosso convidado. Gabi, olha onde que eu vou beber minha cerveja. Olha aqui, ó, onde que eu vou degustar minha cervejinha. Ai, que delícia. Obrigado, obrigado. Daime, adorei nosso bate-papo, foi muito bom te ver. Eu tô muito feliz de te ver e te ver assim, fazendo um monte de coisa. Porra. Eu já ganhei o meu dia muitas vezes. Eu Quando, ganhei o meu também te vendo. quando Porque já eu. tem tempo. Gente, já tem tempo que eu não vejo esse homem aqui. E ó, a gente se conhece tem bem que uma dúzia de par de anos aí. Bota 30 aí. Bota um tempinho, né? Não vamos denunciar a idade, Não não. vamos não, né? Não, não. Mas foi muito bom te ver. Dei uma passadinha lá. Olha, eu vou colocar aqui nos stories o contato do Dami Ferreira Leão para vocês entrarem lá. Ó, vai no Papa Poeira, gente, está muito bacana. Eu estou seguindo lá o Papa Poeira. Dê uma olhadinha lá. O contato dele está lá. E dê uma passadinha nos shots aqui do Balai e do Balacobaco, que está muito legal. E não esqueça, se inscreva e deixe seus comentários aqui, tá ok? Ah, vai lá também no Insta, Jaqueline Costa, Balaio do Balacobaco. Se inscreva também, tá bom? Forte abraço. Tchau, tchau. Vem pro Balaio do Balacobaco você também. Vem.